Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal e este é aquele quadro que nós intitulamos Quadrinhosofia. Tá? Vou dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Aí, vocês podem ver aqui na camiseta, né? Quadrinhosofia. Deixa eu dar uma erguida aqui. Ó, Quadrinhosofia. Tá? A filosofia dos quadrinhos. Por quê? Vocês sabem que eu tenho um trabalho com quadrinhos, né? E por isso... Bom, sou um leitor de quadrinhos desde quando eu me entendo como leitor, tá? E, inclusive, eu vou deixar aí um link para vocês, um podcast que eu participei recentemente, né, sobre quadrinhos. Olha aqui, ó, eu só vou mostrar isso aqui para vocês, ó, a canequinha do Quadrinhosofia. Né? Quadrinhosofia é um quadro desse canal onde eu trato sobre histórias em quadrinhos. E hoje eu vou tratar sobre histórias em quadrinhos. Na verdade, eu vou tratar sobre cinema, mas também sobre histórias em quadrinhos. Por quê? Ontem à noite eu assisti Adão Negro. Tá? E quero conversar com vocês alguns minutinhos aqui sobre este filme. Né? Sobre o que eu gostei e não gostei do próprio filme. Talvez tenha alguns spoilerzinhos aqui. Tá? Mas eu acho que nesse momento a maioria das pessoas já assistiu, mas talvez tenha um outro spoiler, então fiquem aí com coragem, né? Vai de cada um aí se quer ou não escutar um pouquinho de spoiler. Mas não vai ser assim, coisa que vai estragar que vai estragar o filme, né? Bom, então, primeira coisa, né? Vamos falar do universo DC no cinema. O universo DC no cinema não estava agradando. Não estava agradando por quê, né? Assim, uns filmes muito escuros, uns filmes onde a ação não era legal, né? Eu vou falar pra vocês assim, desde que eu assisti um novo filme de Superman, aquele com o Brandon Hood, né? Gente, aquele filme foi tão decepcionante. E veja, eu acho ele um ótimo Superman, o Brandon Hood. Eu até gostaria que ele voltasse como Superman. Eu acho que, assim, que ele merecia tanto ser um Superman. Ele é tão Superman, aquele ator, né? E ele até fez recentemente o Electro, né? Naquela série, né? De TV lá das lendas, né? Ele é tão Superman. E ele apareceu lá como Superman. Achou uma homenagem ótima. Ele é muito Superman, né? Ele é adorável como Superman. Mas o roteiro daquele filme, assim, você podia ter pego qualquer ator que o roteiro não ia ajudar. Né? Podia pegar o Henry Cavill agora e colocar lá, o filme seria ainda aquele filme ruim que ele foi, porque o roteiro... você vai assistir um filme de super-herói onde não tem um vilão, né, para o super-herói lutar. Né? É um filme que o Superman ali... Você fica o filme inteiro para ver o cara erguendo uma montanha, né? Um continente, uma montanha lá. Pô. Então o universo DC estava decepcionante, com exceção, lógico, do universo do Batman, que inclusive para a maioria das pessoas acho que nem tinha contato com os outros super-heróis, né? Quem não conhece o desenho da Liga da Justiça. Então a DC nos últimos 20 anos, pra gente, sempre foi o quê? Animação. Aí, animação... Até hoje a Marvel não chegou nem perto da DC em animação. Basta você ver lá Justiça Jovem. Que animação que é aquela, né? Assim, eu assisti um episódio recentemente de Justiça Jovem discutindo o autismo. Né? Assim, é muito... Eu como professor, né? Que entendo um pouco do assunto, né? Assim, foi excelente. E agora a gente vê aí veio o filme do Adão Negro. Eu acho que o filme do Adão Negro é uma quebra. O filme anterior, o último filme do Esquadrão, já foi, né? Muito melhor do que o primeiro. A série O Pacificador, então, nem se fala. Que série fechadinha, bonitinha, diálogo com todo o universo DC. Não só pela aparição no finalzinho da Liga, mas até no comecinho, pelas referências ao Batman e tudo mais. Diálogo com todo o universo DC. E agora nós temos de novo esse diálogo. E a Amanda Waller, né, que aparece aí no Adão Negro, ela tá sendo uma espécie de Nick Fury. Ela é uma espécie de Nick Fury, né, do universo DC. E ela tá fazendo esses contatos, né? Ela que tá fazendo essa ligação, né, entre os filmes, a série. Ela tá lá na série do Pacificador, do Esquadrão Suicida, logicamente, né?
e agora lá, em Adão Negro. Então eu acho que eles têm que colocar a Amanda Waller em todo filme da DC. Você vai saber, nem uma pontinha, 30 segundos, mas ela tem que estar em todo filme da DC. Ela tem que ser aquilo que o Agente Coulson e o Nick Fury foram nos primeiros filmes da Marvel, né? Ela precisa ser essa pessoa. Mas vamos para o filme do Adão Negro. O que o filme do Adão Negro nos apresenta de interessante? Primeira coisa, assim, foi um filme de super-heróis pancadaria, porradaria. Você pode falar, eu não gosto, mas assim, filme de super-herói, muita ação, porradaria. Gente, o gênero super-herói é isso, tá? Existem outros gêneros de quadrinhos mais reflexivos, né? Você pode ler, tem quadrinhos, né? Tem abarca, é um tipo de arte que abarca todos os tipos de gênero, desde o infantil até faroeste, humor, tudo. O gênero super-herói é um gênero para você ver heróis e vilões trocando soco. Esse é o gênero super-herói. Pode ter a história mais complexa, multiverso, teoria quântica, viagem interestelar, mas, digamos assim, a lutinha tem que estar ali. Então, você teve aí em Adão Negro questões relacionadas à magia, questões relacionadas à hipertecnologia que eles usam, políticas, né? Principalmente. Eu vou voltar só um pouquinho depois na questão política. Tá? Mas você tem questões ali que são as questões, mas você tem que ter a própria super-herói, que é o desenvolvimento do personagem, que é a luta ali. E isso a DC finalmente nos entregou, né? Nos entregou um filme de super-herói, né? Realmente, um filme que você pensa que está lendo uma história em quadrinho do Adão Negro. E é isso, gente, porque assim, você tem uma longa tradição de quadrinhos de heróis que deu certo. Por que não levar essa tradição para o cinema? A Marvel fez isso e agora a DC finalmente achou. Então, o que eu espero, né? Aí no finalzinho a gente vê uma cena extra que todo mundo já viu que tem na internet, então não tem nada de novidade, o Superman aparecendo. Bom, a gente sabe que o Adão Negro não é um vilão do Superman, que o Adão Negro é um vilão do Shazam, que os mais antigos conhecem como Capitão Marvel. E aí entra toda uma outra questão sobre histórias, da história em quadrinho, né, que deixa pra lá. Né? A gente sabe que, mas, assim, os filmes do Shazam estão indo para uma vibe muito mais para um outro público, um público mais adolescente e filmes mais, digamos assim, de apresentar um herói jovem, aquela discussão de uma criança, né, que tem o corpo de um adulto e tudo mais, que é legal. Eu gostei do filme do Shazam. Gostei mesmo do filme do Shazam. Também acho que é um dos primeiros filmes da DC que realmente, assim, eu olhei e falei assim, pô, esse filme foi legal. Então, talvez, assim, colocar o Shazam ali com o Adão Negro não ia ligar. Já você pega um Superman mais sério, como é o Superman interpretado pelo Henry Cavill, e coloca ali do lado o Adão Negro, quando você pega os dois, você fala, ó, aí vai vir uma porradaria legal. Né? Imagina os dois no mesmo filme. Então, Superman e Adão Negro. Bom, vai ser um filme legal. Né? Sem dúvida. Eu acho que vai ser o grande filme. Mas eu espero também a volta da Liga da Justiça. Eu acho o Flash lá tem uns problemas com o ator, né? Mas mudando o ator, eu espero, inclusive, com os três principais atores ali, o Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Superman e a Mulher Maravilha, né? Os quatro, né? E o Aquaman também. E depois, não me parece que tem algum problema com os outros atores, mas troca ali. Mas esses são os quatro ali que a gente tem mais, digamos assim, mais pegou, né? Pra gente de ligar o ator com o personagem. Porque o último filme da Mulher Maravilha, aquele filme Mulher Maravilha 1984, 85, eu nem me lembro mais, é porque o filme até me fugiu da cabeça, aquele filme foi muito ruim. Você compara ele com o primeiro filme da Mulher Maravilha, gente, assim, ladeira, fundo do poço. Então eu espero que a DC
pegue, ligue, retome uma Liga da Justiça. Como seria legal ver uma Liga da Justiça? Futuramente, talvez até uma Legião do Mal. Já pensou? A Liga da Justiça, formar uma Liga da Justiça para lutar contra uma Legião do Mal. Lógico que a gente quer ver a Liga da Justiça contra o Darkseid. Sem dúvida, né? Mas contra um Darkseid legal, né? Aquele Darkseid do filme lá, ó, mesmo da versão estendida, a versão do diretor, sei lá o que for, Darkseid lá, gente, não dá, né? Mas a gente quer ver a Liga da Justiça contra o Darkseid, mas seria legal ver a Liga da Justiça contra a Legião do Mal, o Adão Negro, inclusive, na Legião do Mal. E aí apareceu o Shazam, para dar uma chance do Shazam contra a Liga da Justiça, e seria muito contra o Adão Negro, né? Seria interessante. Né? Espero ver mesmo esse filme da Liga da Justiça se concretizar. Agora, vamos lá, vamos para a questão do filme do Adão Negro. Primeiro, você tem ali, né, uma questão política, você tem Kandahar ocupado, né, pela Intergang, que a gente viu muito a Intergang, quem não lê quadrinhos, se procurar aí o desenho clássico do final dos anos 90, né, do Superman, né, aquele que veio mais ou menos na mesma época que veio o desenho, a animação, o desenho do Batman também, que fez muito sucesso. Lá aparece muito a Intergang. Inclusive, no quadrinho, a Intergang recebe a sua tecnologia de Apokolips, né? De Darkseid. Talvez aí, como eles tinham umas motos muito futuristas, uma tecnologia muito futurista ali, e eles estavam atrás de um metal muito raro, um metal meio alienígena, muito raro, que só tinha em Kandar, talvez tenha a ligação futuramente, o Darkseid apareça aí. Pô, você já pensou se o Darkseid aparece no filme entre o Superman e o Adão Negro, e aí se descobre que tem uma conspiração do Darkseid e a gente vê Adão Negro e Superman enfrentando o Darkseid, assim, o Superman fazendo uma aliança. Como foi a aliança no próprio filme ali, provisória com o Adão Negro para enfrentar um invasor alienígena? Seria legal pra caramba, né? Seria muito legal. Então talvez isso aconteça. Então tem a motivação política, né, ali no filme tem uma questão política. Quando a Sociedade da Justiça chega e as pessoas falam, oh, faz 27 anos que nós estamos aqui sobre uma ocupação ilegal de uma força militar, vocês nunca apareceram, agora que surge um herói para salvar o nosso país, e vocês vêm para prender ele? Ali foi uma cutucada, né? Foi uma cutucada. Foi uma cutucada na ordem internacional que muitas vezes não não olha para certas questões de alguns países aí que são governados por ditaduras sanguinárias e como não incomoda o status quo, né? A ONU e os outros organismos internacionais fazem de conta que não existe, né? Colocar aquele freio aqui de burro, né? E não olha para o lado. Aquilo foi uma cutucada. A Sociedade da Justiça achei muito interessante, como foi apresentada. Gostei muito de ver o Gavião Negro. Cara, faltou contar um pouco a história do Gavião Negro, mas eu acho que vai ter um filme do Gavião Negro solo, porque, assim, tava muito bom aquele personagem. Muito bom o Gavião Negro. A gente precisava conhecer a história dele, né? Vocês sabem que o Gavião Negro, ele tem uma história muito bagunçada no universo DC. Tá? Não vou nem entrar em detalhes sobre isso aqui, que dava uns 2 vídeos. Mas ele lembra de reencarnações passadas, porque ele reencarna. Inclusive, ele já foi egípcio, já foi até um alienígena. Então, é um personagem que dá para você explorar com muita profundidade. Espero ver aí mais um filme do Gavião Negro. Tá? Seria até interessante, né, o filme do Gavião Negro com a Sociedade da Justiça e ele treinando aqueles heróis mais novos, né? E ele ali como toda a experiência dele, que não é a experiência de uma vida, é uma experiência de várias vidas, né? E foi interessante ali o alívio cômico do Esmaga Átomo, né? Então, um adolescente, pela primeira vez aparecendo ali, não sabe muito bem o que fazer, se perde no meio da luta, né? A luta tá em outro lugar. E até achei assim, uma cena legal, porque assim, é uma bagunça total ali, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Como o cara ia saber que lugar que ele estava, até porque toda hora eles estavam lutando numa ponta, no outro, né? Então foi bom, né, o filme. Gostei muito dessas partes, e gostei muito dessa da justiça, gostei muito da aparição do Dr. Destino, é um personagem que eu adoro, o Dr. Destino. Gostei muito da aparição dele, né?
Os personagens humanos sem poderes também foram muito bem usados no filme, né? Eles têm as suas próprias histórias, elas são contadas de forma bastante interessante, então tudo ali estava muito legal, tá? Teve esse aspecto mais da filosofia política ali, dessa discussão que a gente pode discutir entre imperialismo. Tem até uma parte que o menino fala, né, que é uma força de ocupação neo-imperialista, né? O que é o imperialismo? O imperialismo é quando uma nação, né, ou uma força estrangeira ocupa outra força. A Intergang não é uma nação, seria mais um grupo mercenário, né, que ocupou ali o país e os outros países do lado fizeram de conta que não estava acontecendo para e de repente surge ali um herói ou um anti-herói e então essas pessoas se preocupam. Quer dizer, aonde estava a sociedade da justiça? Eles têm razão de falar. Aonde vocês estavam até agora, quando nós precisamos? Tem toda a razão de falar isso. Tá? E aí, lógico, tem a porradaria entre a sociedade da justiça e o Adão Negro, para não ficar ele só destruindo, lutando contra a Intergang e recebendo tiro que não faz nenhum efeito nele, então tinha que ter um confronto com como não apareceu, vai aparecer na verdade um super vilão, né, mas como demorou para aparecer, tem esse confronto entre heróis que fãs de super-heróis gostam disso, né? Fãs de super-heróis gostam. Então, para não contar mais detalhes do filme, né, o que eu achei do filme? Um ótimo filme. Se a DC seguir a mesma pegada deste filme nos próximos filmes, ela tem tudo para se igualar ou suplantar a Marvel, né? Até e a DC perdeu muito no fazendo, porque a gente sabe que os heróis da DC eram muito mais icônicos do que o da Marvel. Não tinha quem não conhecia a Mulher Maravilha, Batman e Superman. Não tem quem não conhece, tá? E os heróis da Marvel, né? Lógico, você tem o Hulk, o Capitão América, o Homem-Aranha, mas eles são popularmente menos conhecidos do que os heróis da DC, que são mais icônicos, né? Que tem estampam mais camisetas, essas coisas. Então a DC perdeu muito, né? E a gente precisa de um grande filme da Liga da Justiça. Tá? Um filme bem feito, um filme com um roteiro legal, um filme que apresenta esses super-heróis de forma interessante. Este filme do Adão Negro apresentou isso. Foi um filme bacana. Inclusive, eu assisti com a minha família, né? Foi eu, minha esposa, minha filha pequena de 10 anos, meu filho 14, minha esposa, e minha filha falou assim, pai, gostei desse filme. E meu filho, pai, finalmente, né, a DC aprendeu a fazer filme de super-heróis, né? Então é isso. Acho que esse comentário do meu filho sintetiza, né, o filme do Adão Negro. A DC aprendeu a fazer filme de super-heróis. Espero que ela não esqueça mais, porque é mais filmes como o Adão Negro que eu quero ver, ok? Então, obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam do like, não se esqueçam do comentário, não se esqueçam aí de ajudar a gente a divulgar o canal, tá bom? Esse canal plural, onde a gente fala de quadrinhos, astronáutica, política. Aí já o política lá no outro canal, tá? O Frontcast. Ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Bacana essa conversa aqui com vocês.